Então tá, a interface geral do Blender como que funciona, tá? A interface geral do Blender é assim, ó. Vocês podem, quando vocês instalam o Blender, vocês podem escolher fazer o uso do clique com o botão esquerdo ou o botão direito para poder trabalhar com seleção, tá? O padrão antigamente era o botão direito, eu acho que isso causava muita confusão para a maioria dos usuários, inclusive era uma reclamação recorrente das pessoas que não se adaptavam. E eu acabei me acostumando tanto que eu mantenho até hoje o clique direito. Mas sempre que eu falar para vocês selecionarem ou clicarem, vocês podem utilizar o clique que vocês estão utilizando para seleção padrão, tá? Eu clico no meu caso aqui, eu clico com o botão direito, eu seleciono o objeto e clico com o botão esquerdo e faço a caixa de seleção. Quando vocês utilizam o botão esquerdo como clique principal, ele faz as duas funções. Podem clicar em cima ou fazer a caixa de seleção, certo? Então, a interface ela consiste assim. Eu tenho aqui a minha viewport, né, padrão. A gente sempre começa com o Blender, na verdade ele vem com um cubo, uma câmera e uma iluminação. Eu já tinha deletado aqui. Se a gente clicar em cima ou... Deixa eu até criar um outro cubo aqui. Quando a gente seleciona em caixa, a gente faz a seleção padrão, né, como se fosse qualquer coisa do Windows ou qualquer outro tipo de software. E o que acontece aqui? A gente vai precisar conhecer, por enquanto, o que é a viewport principal, tá? Algumas teclinhas de atalho e nossa parte lateral direita aqui, que é o meu outliner, que é onde tem listado todos os meus objetos que estão dentro do meu projeto. E aqui o painel de propriedades, que é onde eu tenho algumas configurações, como configuração de render, quando eu tenho algum objeto selecionado, alguma configuração específica sobre o objeto, modificadores e tudo mais. Então a viewport principal, o nosso outliner e o nosso painel de propriedades, ok? Mais duas coisinhas aqui. Se eu apertar a tecla T, vocês vão reparar que aqui no cantinho esquerdo, ó, ele mostra ou esconde um painelzinho, tá? Esse painel é um painelzinho de ferramentas, ele é muito útil porque, dependendo do modo de trabalho que a gente está utilizando, ele mostra botões diferentes. Então ele é quase que um menu de contexto, ele vai mostrando as coisas conforme a gente está utilizando, conforme o objeto, conforme o modo de trabalho. Com a tecla N de navio, a gente aperta, ela mostra ou esconde um menu que consiste em algumas informações sobre transform, rotation, scale, né? Do objeto selecionado ou dos objetos selecionados. Um painel de ferramentas aqui que por enquanto não tem nada, porque a gente nem começou o trabalho ainda. E aqui um view. Depois eu vou falar disso, mas a maioria dos plugins que a gente instala, eles acabam aparecendo aqui. Não todos, mas grande parte deles, tá? Então eu posso ter mais coisas aqui, dependendo do modo de trabalho, dependendo do que eu estou fazendo exatamente, certo? Então, tecla T, o painel das ferramentas aqui de contexto, o N, o nosso painelzinho aqui de detalhamento de configurações do objeto, certo? Uma coisa também, aqui em cima nós temos os modos de trabalho, que eu já vou falar sobre isso. Tem 4 botões aqui que tem uma porção, né, de configurações que também são referentes ou ao objeto ou ao método de trabalho que a gente está utilizando, ou às vezes até a janela que a gente está utilizando também. E aqui em cima eu tenho alguns botõezinhos que são do meu painel global, da maneira que eu vou utilizar para referenciar as transformações, enfim, a gente vai ver tudo isso aqui. E aqui no cantinho direito aqui a gente tem alguns métodos de visualização. Então vamos dar uma olhadinha em cada um deles para ter certeza do que a gente está falando. Alguns atalhos, quase me esqueci de falar, que é bem importante. Tá? Atalhos principais para trabalhar com o Blender. O Blender ele é uma ferramenta que tem o direcionamento de utilizar atalhos. Diferente, por exemplo, do 3D Max. O 3D Max, ele não tem atalhos, né? Mas ele tem muitos painéis mostrando o que a gente quer, o que a gente pode fazer com relação às configurações do objeto, ou para modelar, para configurar e tudo mais. O Maya também um pouco é assim, mas o Maya ele tem outras maneiras de fazer isso que são bem mais dinâmicas, tá? O Blender ele já tem como método de trabalho, desde as primeiras versões que eram bem esquisitas, trabalhar com atalho. Então assim, alguns atalhos que vocês precisam saber para fazer com que vocês tenham mais agilidade na hora de trabalhar com Blender. A primeira delas, tá? Eu vou clicar aqui, selecionei. Como é que eu sei que está selecionado? Porque o meu objeto está com
o outliner aqui, né? Ele está com o outliner, com a caixa, com a bordinha dele, com a silhueta laranjinha. Então eu sei que ele está selecionado. Atalho de movimento, rotação e escala. Movimento, tecla G. Quando eu aperto a tecla G de gato, né? Eu acho que seria grab no caso. Eu travo o meu objeto com relação à movimentação do meu mouse. Então, quando eu aperto G, o meu objeto ele fica preso na movimentação do meu mouse. Eu posso mexer ele para qualquer lugar da tela. Quando eu clico com o botão esquerdo, eu confirmo esse movimento. Quando eu clico com o botão direito, eu cancelo esse movimento. Se eu estiver movimentando aqui, apertei o G e apertar Enter, ele confirma. Se eu estiver movimentando e apertar ESC, ele cancela. Então dá para usar o teclado ou o mouse. O Enter e o ESC para confirmar ou cancelar, o clique esquerdo para confirmar, o clique direito para cancelar. Certo? Isso funciona para quase, 99% dos recursos quando a gente tem algum recurso que fica dependendo da gente confirmar ou cancelar. Movimento, rotação, escala, alguma animação, adição de algum modificador, essas coisas assim. Sempre que eu tiver um movimento que eu preciso confirmar ou cancelar, um recurso que eu preciso cancelar ou confirmar, esses botões vão operar do mesmo jeito. Então, G para movimentar, R para rotacionar, o R de rotation, e o S de scale, tá? G, R e S, certo? Tranquilo, assim. Para eu conseguir movimentar, eu vou falar movimentar que na verdade é orbitar, né? A gente conseguir percorrer pela nossa viewport. Eu posso usar o scroll para afastar ou aproximar, né, do que eu tô trabalhando ali, da minha área de trabalho, tá? Zoom in, zoom out. Se eu fizer o clique do scroll, a gente tem o scroll também é um botão. Se eu fizer o clique do scroll, eu faço a rotação orbital, ou seja, eu pego o ponto ali e eu fico visualizando em volta dele, tá? E se eu quiser fazer o movimento de panorâmica, né, o pan, eu seguro o Shift e clico com o scroll, certo? De início pode parecer um pouquinho complicado lembrar de todos esses atalhos, mas esses 3 botões, 4 na verdade, com o Shift ali e com o scroll, né, são fundamentais para a gente conseguir operar bem dentro do Blender, porque isso nos dá uma dinâmica muito boa, que particularmente eu não vejo em muitos programas. Então isso é um dos motivos do porquê eu gosto tanto de trabalhar com Blender, os atalhos. Depois que a gente pega a manha dos atalhos, a gente vai embora, tá? Então, o que acontece? Eu vou abrir aqui, eu vou apertar a tecla N, e eu vou abrir o meu painel aqui de Transform, porque eu quero justamente ver o que aconteceu com o meu cubo. Eu tenho o Location dele, eu tenho o Rotation e eu tenho o Scale. Eu acabei mudando os 3 eixos separadamente. Muito bem. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu quero mostrar também, ainda nesses botões, no G, no R e no S, o que a gente pode fazer para mudá-los ou para resetá-los. Uma outra coisa que eu gosto muito do Blender também, que é o seguinte. Se eu quero mudar a escala do meu objeto, eu quero voltar ela para 1, né, que seria o padrão, a escala 1 sempre é o padrão, eu posso ir aqui, apertar 1, apertar 1, apertar 1. Tudo bem que eu faço isso muito devagar, mas funciona, tá? Por isso que eu estou mostrando o painel, porque vocês vão poder escolher a melhor maneira de vocês trabalharem, com atalho no mouse, no teclado, ou com os painéis ali que estão disponíveis para que a gente visualize o que está acontecendo. Joia, em alguns momentos a gente vai precisar ver os números, né, certinhos. Muito bem. Ctrl Z funciona, tá? Ctrl Z padrão do Windows, enfim, se for no Mac, né, o Command Z, mas Ctrl Z funciona, padrão. Voltei aqui para 2 ponto alguma coisa. Se eu clico e arrasto o meu mouse aqui para baixo, eu seleciono mais de um eixo ao mesmo tempo. E daí eu posso clicar em um e dar um Enter. Ele vai mudar os 3 eixos. Ou então selecionar só 2. Ok? Então a gente consegue fazer essa operação de uma maneira bem rápida também. Mas, vou voltar aqui para 3. Se eu quiser fazer isso por atalho, eu também consigo. Porque o padrão do meu objeto é 1, nesse caso aqui. Posso fazer com que ele seja diferente, mas aqui vamos manter simples. O padrão é 1. Por enquanto, sempre tenham isso em mente, tá?
o padrão da escala é sempre 1, o padrão da rotação é 0 e o padrão do location é para ser 0 também, porque é o marco 000 da nossa viewport, mas eu já vou chegar lá. Então eu quero mudar a minha escala aqui para 1, né, voltar ela para o original, sem ter que clicar aqui e sem ter que ficar selecionando e colocando 1 e tudo mais. O atalho para eu mudar a escala é S. Quando eu faço qualquer um desses 3 movimentos, né, o S, o R de rotation ou o G de movimento, só que eu segurando o Alt, ou seja, Alt S, ele reseta a minha escala. Ó, reparem que ele voltou sozinho. Eu vou aumentar, S, aumentei, Alt S, ele volta para 1. Então o Alt é um comando muito bom para quando a gente quer voltar as coisas para a numeração original. Então se eu apertar Alt R de rotation, ele reseta a rotação, ó, ficou 000, e se eu apertar Alt G, ele volta o meu cubo para a posição 000. E isso é maravilhoso, porque isso nos dá uma dinâmica muito boa. De novo, um dos motivos porque eu gosto tanto de trabalhar com Blender, tá? No começo, a gente bate um pouquinho a cabeça para tentar lembrar dos atalhos, mas assim, esses 3 atalhos, G, R, S, botar ali às vezes o Shift, às vezes o Alt, vai ajudar vocês demais a trabalhar com uma infinidade de coisas aqui dentro. O resto depois a gente vai pegando com o tempo, certo? Muito bem. Às vezes, quando eu estou trabalhando, eu posso acabar jogando meu objeto longe, assim, ó, e daí fica difícil de eu trabalhar, de eu tentar orbitar no que eu quero, tá? Uma maneira muito legal da gente poder, digamos assim, reestruturar a minha visualização é apertando a vírgula no teclado numérico, tá? Do lado do zero ali a gente tem uma vírgulazinha, se eu apertar a vírgula, ó, ele dá um zoom diretamente para o objeto que eu estou selecionando. E isso aqui é por objeto, tá? Se eu duplicar, ó, e selecionar os 2 cubos e apertar a vírgula, ele faz o meio do caminho entre os dois. Então isso é por seleção. E aproveitando e falando em teclado numérico, deixa eu selecionar aqui e dar um zoom. A gente também tem alguns atalhos bem interessantes de movimentação de câmera, para quem está acostumado a trabalhar, por exemplo, na viewport do 3D Max, que por padrão, né, tem as quatro views, né, o top right, perspectiva e o back, se eu não me engano, ou até no Maya, que a gente fica alternando entre 1 ou 4 telas, a gente pode trabalhar com câmeras travadas. Eu estou aqui com a câmera livre e eu estou trabalhando em perspectiva. Como é que eu sei? Porque aqui em cima, no cantinho aqui em cima, eu tenho User Perspective. Então, se eu apertar a tecla, tudo no teclado numérico agora, tá? Tecla 5 do teclado numérico, eu mudo para visão ortográfica. Tecla 5, perspectiva. Ó, tecla número 5, eu consigo alternar entre perspectiva e ortográfico. Se eu apertar o número 1 no teclado numérico, eu estou visualizando no front orthographic. Por padrão, ele pega o ortográfico. Se eu apertar a tecla número 3, eu vou para o right orthographic, ou seja, a câmera da direita ortográfica. Deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu deletar isso aqui. Deixa eu utilizar a Suzane. A Suzane é o mascote do software. Então aqui eu estou visualizando nosso macaquinho de frente. A tecla número 1, front orthographic. Número 3, right orthographic. Número 7, top orthographic. Tá? Então 1, 3 e 7. Visão de frente, da direita e de topo. Muito bem. E como é que eu faço as visões contrárias a essas 3? Ou seja, de frente, número 1. Opa, apertei o botão errado. De frente, número 1. Ctrl 1, câmera das costas. Número 3, a câmera da direita. Ctrl 3, a câmera da esquerda. Número 7, a câmera de topo. Ctrl 7, a câmera de baixo. Se eu estiver nessa câmera e apertar a tecla 5, ele ainda mantém a visualização, só que ele muda de perspectiva para ortográfica. Ó, de frente, número 5, perspectiva ortográfica.
certo? E eu posso usar o 2, o 4, o 6 e o 8, que no meu teclado aqui tem o desenho de setinhas também, para rotacionar aos poucos. Ó, tô apertando o 2, tô apertando o 8, tô apertando o 4 e tô apertando o 6. Então, caso eu queira trabalhar com câmeras mais formatadas, mais específicas, eu posso trabalhar com elas no meu teclado numérico. Isso é muito útil para quando a gente quer trabalhar com modelagem que precisa trabalhar com referência, por exemplo. A gente, com character sheet, por exemplo, a gente vai lá e utiliza essas câmeras para ter certeza que está tudo funcionando direitinho, tá? Atalhos principais, eu garanto que com isso dá para fazer muita coisa mesmo, tá? A gente vai partir daqui a pouquinho para começar a utilizar o software, vocês vão ver que não tem mistério, essas teclas vão nos ajudar bastante, certo? Então vamos dar uma olhadinha em como é que funcionam os modos de trabalho do Blender.